Nós escolhemos como texto base para o nosso estudo um texto muito conhecido que se encontra no Evangelho segundo Mateus. Mateus, o capítulo 6, eu vou ler os versículos 9 em diante. Mateus, o capítulo 6, os versículos 9 em diante. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Certo homem passou a noite inteira assentado numa pedra. Passou ali a noite toda pensando na sua vida. E depois de horas e horas pensando em que decisão tomaria, ele se levantou e disse: não aguento mais. Agora chega, agora acabou. Vou colocar um ponto final em todo o meu sofrimento. Levantou-se da pedra onde passara a noite inteira pensando na vida e dirigiu-se ao sítio onde ele morava com a esposa. Ele então tomava a decisão de colocar um ponto final no seu matrimônio, um ponto final no seu casamento. Ele não conseguia entender por que motivo ou motivos o relacionamento chegara ao ponto que se contava naquele momento. Ele se lembrava das juras de amor eterno, se lembrava do namoro, do noivado, da promessa que ambos fizeram diante de Deus, diante das testemunhas, não é? Quando, diante do altar, fizeram os votos matrimoniais. Ele se lembrava da oração que fizeram quando o primeiro filhinho nasceu, a alegria que sentiram quando nasceu o segundo filho. Formavam um casal cristão, era uma família cristã. Mas um dia aquele homem chegou em casa e tudo parecia como sempre. Tudo parecia normal. As crianças brincavam. Mas ele chegou e, ao beijar a esposa, ele percebeu que havia alguma coisa errada. Ele não sabia o que era, mas ele percebeu que ela estava diferente. E uma parede de gelo começou a se levantar entre os dois. Eles procuraram o pastor da igreja, um bom conselheiro, que os visitou, aconselhou, orou por eles, mas a parede de gelo se tornava cada vez mais espessa. Procuraram psicólogos, procuraram um psiquiatra, fizeram terapia, mas a parede de gelo ficava cada vez mais espessa, mais espessa. O homem se apegou mais a Deus. A sua esposa, em contrapartida, abandonou os caminhos do Senhor. E aquele homem mal pôde acreditar, quando em determinada noite ele chegou em casa, tropeçou numa garrafa de vodka vazia, e encontrou a esposa completamente alcoolizada. A vida tornou-se um verdadeiro inferno, a tal ponto dos dois filhos abandonarem o lar. E agora, depois de tantos anos de sofrimento, o homem toma uma decisão definitiva: vou colocar um ponto final nesse relacionamento. Então ele chega em casa e acorda a esposa. E a esposa ali acorda assustada e, como sempre, eles começaram uma discussão. Ele disse: olha, não aguento mais, eu não quero mais, para mim chega. Sabe, eu ainda te amo. O homem disse para a esposa: eu ainda te amo. Mas eu procurei fazer o melhor.
Tudo que estava ao meu alcance eu fiz para tentar salvar o nosso casamento, mas eu já não aguento mais. Eu queria saber, eu já insisti várias vezes com você, eu quero saber o que foi que aconteceu. Onde foi que eu errei? E em meio à discussão, depois de tanto tempo, a mulher finalmente confessou. E o que aquele homem mais temia era a triste realidade. Havia uma traição, havia um adultério por trás do problema. O homem ficou furioso, pegou a mulher pelo pescoço, chacoalhou a mulher e queria saber o nome do homem. Com quem foi? E a mulher disse: não, mas foi apenas uma vez, foi uma única vez. O homem chegou aqui, começou a conversar comigo, me seduziu e eu caí. O homem então disse: eu não quero saber se foram uma vez, se foram duas, três ou quatro, eu quero saber quem é o camarada. E a mulher finalmente confessou, finalmente contou. O seu melhor amigo e líder espiritual da igreja local. Sabe, queridos, alguma coisa morreu no coração daquele homem. Alguma coisa apodreceu em seu coração. E ele conta, e essa é uma história verdadeira, que ele voltou para a mesma pedra onde ele passara a noite inteira ali acordado pensando na vida. Voltou para aquele mesmo local e agora começou a maquinar o seu plano de vingança. Eu vou matar o camarada, mas antes de matá-lo, eu vou contar para a esposa, que é uma mulher muito ciumenta. Vou contar para toda a congregação, para toda a igreja. Ele vai ser humilhado e desmascarado publicamente. E depois então eu vou matá-lo. Então o homem começou a maquinar, o seu plano de vingança. Mas as horas se passaram. E haveria culto na igreja naquela manhã. Aquele homem não sabe explicar o motivo, o fato é que ele se levantou e foi para a igreja. E ao chegar na igreja, essa estava ainda fechada. Ele chegou ali, sentou-se nos degraus que davam acesso, não é, ao hall de entrada da igreja, e ficou ali assentado, não é, ainda ardendo em ódio e maquinando a sua vingança. De repente aquele homem levanta os olhos, e adivinhem quem é a segunda pessoa que está chegando na igreja naquela manhã? O tal amigo, o tal camarada que seduziu a sua esposa. Aquele homem se levanta, ele fica com a mão fechada assim dentro do bolso, já esperando o momento que ele tiraria a mão do bolso e agrediria o sujeito. O camarada chegou, com aquele sorriso amarelo de sempre, não é? O cumprimentou e disse: olha, Deus te abençoe, como é que você está? Tudo bem? Quando o homem tirou a mão do bolso para agredir, não é, o traidor, o adúltero, quando ele tirou a mão do bolso, ele se lembrou de uma oração que ele havia feito centenas de vezes, talvez milhares de vezes. E se lembrou de uma frase da oração: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Pai, perdoa as minhas ofensas, da mesma forma como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Pai, perdoa os meus pecados, da mesma forma como eu tenho perdoado aqueles que pecaram contra mim. O homem tirou a mão do bolso e apertou a mão do tal amigo. O homem que destruiu toda a sua vida por alguns minutos de prazer, se é que teve algum. Cumprimentou aquele homem e disse: olha, Deus te abençoe. Voltou para casa, chamou a esposa. E quando a esposa já se preparava para uma outra discussão, para uma outra briga, ele disse: querida, eu te amo. E se você quiser, eu posso te perdoar. Nós podemos tentar salvar o nosso casamento. Quando o homem disse isso, quando o homem perdoou a sua esposa, aquela barreira de gelo que o pastor da igreja, que psicólogos, psiquiatras não puderam derrubar, o perdão daquele homem simplesmente derreteu a barreira de gelo. Se abraçaram, ela pediu perdão, ele a perdoou, se reconsagraram diante de Deus, e com uma história bonita, e essa é verdadeira, viveram o quê? Felizes. Os filhos voltaram para casa.
Eu admiro muito esse homem, porque ele compreendeu, ele conseguiu entender o verdadeiro significado da oração do Senhor, o chamado Pai Nosso. Toda oração é linda, queridos, mas eu entendo que a frase mais importante da oração é essa: Pai, perdoa-me da mesma forma como eu tenho perdoado. Por que eu creio assim? Porque logo após ensinar a oração modelo, após ensinar o Pai Nosso, o Senhor Jesus disse: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então notem que o Senhor Jesus chamou a atenção para aquela frase especial da oração: Pai, perdoa-me da mesma forma como eu tenho perdoado. Como eu disse, eu admiro esse homem, do testemunho que eu acabei de relatar. Muitos de nós pensaríamos assim: não, tem que ser olho por olho e dente por dente. Se a pessoa pecou contra mim, ela vai ter que pagar. Vejam bem, queridos, se alguém pecar contra mim, eu posso usar essa linha de raciocínio, essa filosofia de vida, olho por olho, dente por dente? Até posso. Eu até sou grandinho o suficiente, não é? Para que se alguém me der um soco no olho, eu posso devolver o soco. Se alguém me dar um soco e me quebrar um dente, eu posso devolver o soco e quebrar o dente dele de volta. Posso, eu tenho livre-arbítrio e tenho força para isso. Mas sejamos sinceros, na maioria dos casos, o ajuste de contas é impossível. O que você faria, por exemplo, um camarada que enganou a sua filha? Seduziu a menina, engravidou a moça e sumiu no mundo. Vai fazer o quê? Você consegue entender que o ajuste de contas é impossível? Vai fazer o quê com um alcoólatra que pegou o automóvel bêbado no domingo à tarde, dirigindo pelas ruas da cidade, perdeu a direção, subiu na calçada e matou seu filho? Você vai fazer o quê? Matar o filho dele em troca? Você faz o quê com alguém que difamou o seu nome e dizem que fofoca é como pena, não é, travesseiro de penas? Você espalha as penas e ninguém junta mais. Vai fazer o quê com quem difamou o seu nome, alguém que lançou uma calúnia a seu respeito? E a lista pode se alongar a noite toda aqui. O fato é o seguinte: na maioria dos casos, na maioria das ocasiões, o ajuste de contas é o quê? É impossível. Então não dá para ser olho por olho, dente por dente. Bom, pastor, se não dá para ser olho por olho, dente por dente, eu posso pelo menos odiar a pessoa com todas as minhas forças? Pode. Só que o ódio é uma arma apontada contra você mesmo. Gastrite, úlceras, talvez um câncer, podem ser algumas das consequências, né, do ódio. Bom, então, se eu não posso odiar, eu posso pelo menos então ignorar a pessoa, fazer de conta que ela não existe. Sejamos sinceros, essa é uma ideia plausível? É uma opção aceitável? Não, finja que não aconteceu nada. Isso não é possível. A única possibilidade bíblica, queridos, é aprender a perdoar. Aprender a perdoar. E não só as pequeninas coisas, não. Todas as coisas que fizerem contra você. Um general inglês chamado James Oglethorpe, conversando com John Wesley, um dos maiores pregadores da história do cristianismo. Esse general inglês, James Oglethorpe, disse: Wesley, eu nunca perdoo. Aí John Wesley pronunciou a seguinte frase, que de alguma forma marcou a minha vida. Quando, lendo em determinado livro, aliás, o título do livro é 70 vezes 7, livre para perdoar. Ao ler essa história no livro, essa frase ficou gravada na minha mente. O general disse: eu nunca perdoo. Aí John Wesley disse: então eu espero que você nunca peque. Porque a pessoa que não perdoa, parte a ponte sobre a qual ela mesma vai ter que passar um dia se quiser chegar no céu. Eu vou repetir, para você entender o raciocínio. O general disse: eu nunca perdoo. Wesley disse: então eu espero que você nunca peque,
Porque quem não perdoa, parte a ponte, destrói a ponte, sobre a qual ele mesmo vai ter que passar um dia, se quiser alcançar o perdão e a salvação. Então vejam, alguém pecou contra mim, me pediu perdão, eu não perdoo. Ao não perdoar, eu vou destruir a ponte do perdão. Quando eu pecar contra Deus, e o farei mais cedo ou mais tarde, quando eu pecar contra Deus e procurar a ponte do perdão, ela vai estar o quê? Destruída, quebrada. Por quem? Pela minha falta de perdão. Então entenda uma coisa, aprender a perdoar pode salvar o seu casamento. Aprender a perdoar pode ajudar o seu filho a se livrar do mundo das drogas. Aprender a perdoar pode trazer a pessoa que você ama de volta para casa. Aprender a perdoar pode trazer seu filho de volta para casa ou de volta para a igreja. Aprender a perdoar pode fortalecer relacionamentos antigos. E pare para pensar um pouquinho. Quantos amigos você já jogou fora por falta de perdão? Pense ao longo da sua vida. Há vários jovens aqui e há pessoas um pouco mais experientes. Olhem para o passado. Quantas boas amizades foram destruídas por falta de perdão? E além do mais, queridos, aprender a perdoar é uma questão de vida ou morte eterna. Pode parecer uma frase dura para alguns, mas é a pura verdade, são palavras do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A pessoa que não perdoa, não é perdoada por Deus. Então note que alguns de nós, ao recitarmos, não é, o Pai Nosso, alguns rezam o Pai Nosso, outros oram, outros recitam. O fato é que, ao pronunciarmos as palavras do Pai Nosso, muitos de nós estamos abrindo o caminho rumo à perdição eterna. Porque você e eu dizemos: Pai, perdoa-me da mesma forma como eu tenho perdoado. E se você não perdoa, Deus também não vai o quê? Te perdoar. Há algumas semelhanças e há muitas diferenças entre o perdão humano e o perdão divino. Uma semelhança, por exemplo, é que tanto o perdão humano quanto o perdão divino são de natureza vicária. O que significa a palavra vicário? Vicários em latim, é substituto. O perdão é de natureza vicária. Explico. Eu peço R$100 emprestado para você. Eu, graças a Deus, não devo um centavo para ninguém. E sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu compro à vista. Se eu não posso comprar à vista, eu não compro. Então, eu devo carinho, devo amizade, devo muitas coisas a muitas pessoas. Mas por hipótese, vamos imaginar que eu peço R$100 emprestado para você. E por alguma situação na minha vida eu não posso pagar. Eu digo honestamente, sinceramente, olha, eu não tenho condições de te devolver os R$100. Eu te peço perdão. Você me perdoa e perde o dinheiro. Você assumiu a dívida, você perdeu o dinheiro. Alguém difamou o seu nome, inventou uma fofoca a seu respeito. E agora essa pessoa arrependida te procura e pede perdão. Você perdoa, mas quem é que vai juntar as penas? O fofoqueiro sai livre e você fica com ônus, com prejuízo. Todo perdão é de natureza o quê? Vicária. O pecador sai livre e você assume o quê? A responsabilidade. Foi o que o Senhor Jesus fez em nosso lugar na cruz do Calvário. Você e eu deveríamos ter morrido. O salário do pecado é a morte, mas Jesus morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Por isso que o sacrifício de Cristo é vicário. Ele morreu em meu lugar para me dar a vida eterna. Agora há algumas diferenças. O Senhor Deus prometeu que todo pecado que Ele perdoa, Ele esquece. Deus não leva mais em consideração. Agora conosco é diferente. E há a seguinte frase muito comum. As pessoas dizem e repetem com frequência. Perdoe e esqueça. Já ouviram essa frase? Perdoe e esqueça. E quanto mais você tenta esquecer, mais você o quê? Lembra. Eu tenho algumas cicatrizes no corpo. Não são muitas, tenho algumas cicatrizes. A maior cicatriz que eu tenho é no joelho esquerdo. Eu entrei numa briga, eu era moleque, né?
Eu entrei numa briga há muito tempo atrás com um palmeirense. E no meio da briga eu caí. E o camarada pegou um pedaço de pau que tinha um prego enorme na ponta e bateu no meu joelho aqui, não é, o prego entrou bem profundamente e ele puxou e rasgou aqui a carne. É interessante, quando eu olho para o joelho e vejo a cicatriz, eu lembro da briga, eu lembro do jogo de futebol, até lembro quem marcou os gols. Eu me lembro dos meus amigos me levando para o hospital, me lembro do sangue, me lembro da enfermeira, me lembro do médico, eu lembro de tudo. Mas há algo interessante. Qual é a diferença agora? Não dói mais. Não dói mais. Então aprenda uma coisa. Você vai lembrar. Mas o verdadeiro perdão é como uma cicatriz. Você olha, você se lembra, mas não dói mais. Então é fácil você saber nesse momento se você perdoou de verdade ou não. Ainda dói? Ainda dói? Explico. Vou usar um caso extremo aqui. Vamos imaginar que alguém tire a vida do seu filho. É lógico, todas as vezes que você lembrar do filho, lembrar do incidente, vai doer. Mas a ideia é a seguinte: quando você lembra do agressor, do homicida, da pessoa que te ofendeu, ainda dói. Se ao lembrar do pecador, ao se lembrar do agressor, se ainda dói, é porque você não perdoou de verdade. E vai ter que aprender a perdoar. Se um dia, se quiser um dia estar com Jesus nas mansões celestiais. Então, não tem nada a ver com esquecimento. O verdadeiro perdão humano é como uma cicatriz. Você se lembra, mas simplesmente não dói mais. Queridos, em muitas ocasiões da minha vida, eu tive que pedir perdão para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã, para minha esposa, para os meus filhos, para irmãos da igreja, e inclusive já o fiz publicamente, porque infelizmente, pelo menos uma ocasião eu ofendi alguém publicamente, não que xinguei a pessoa, mas houve uma situação em que eu fui indelicado, e depois publicamente eu pedi perdão. Eu já pedi perdão para colegas de ministério. Então, aprender a perdoar e aprender a pedir perdão, queridos, é uma questão de vida ou morte eterna, e com certeza vai te dar um lar mais feliz, um local de trabalho mais feliz, a igreja vai ser um lugar de paz, vai ser um lugar mais feliz. Precisamos aprender a perdoar. Eu tenho 2 filhos, Mateus e Pedro. E são 2 crianças maravilhosas. O Mateus já tem 20 anos agora, e o Pedrinho está fazendo 15 anos. E o meu filho mais velho, ele tinha um costume interessante. Ele pegava objetos e jogava pela janela. E eu morava na época num prédio de apartamentos. Moro até hoje em outro prédio, é verdade, mas a maior parte da minha vida morei em apartamentos. Então ele pegava objetos e jogava pela janela, às vezes uma pilha, às vezes um carrinho de pilha. Chegou a jogar um videogame pela janela. Além do prejuízo financeiro, o risco ainda de acertar em alguém e ferir ou até matar alguém. Falei com ele uma vez, 2, 3, e aparentemente ele havia parado com isso. Um belo dia estou em casa e eu sou péssimo em trabalhos manuais, péssimo. Mas eu vi ali um prego meio fora do lugar, num armário ali. Aí eu peguei o martelo, pelo menos um prego, e coloco no lugar. Dei umas marteladas ali e deixei o martelo em cima da mesa da cozinha. Eu voltei para a sala. Alguns minutos depois, a campainha toca. Eu achei estranho, porque normalmente a campainha de apartamento não toca, não é? Quando chega alguém, o porteiro interfona. Achei estranho. Abri a porta, era o zelador, com o martelo na mão. Disse: seu Roberto, o martelo voou pela janela. E quase que pegou no síndico, o homem está furioso lá embaixo. Ele estava furioso com razão, né? E eu fiquei bravo também. Fui atrás do meu filho. Disse: Mateus. Mateus em hebraico significa o presente de Deus. E o Mateus é realmente o presente para mim e para minha esposa. Mateus, vem cá. Eu já não te disse, filho, para não fazer isso? Como é que você pega o martelo e joga pela janela? Não, pai, não fui eu, não. Virou as costas e foi embora. É um tremendo cara de pau. Ele puxou a mãe. O moleque é terrível. Ele vira as costas e vai embora, e eu vou atrás dele. Segurei ele pelo pescoço, dei um chacoalhão.
Quer dizer, mas espera um pouco, filho, além de cometer o ato errôneo, ainda é mentiroso. Não, pai, mas não fui eu. Eu dei uns tapinhas nele. Que me perdoem os pedagogos, as pedagogas, né? Os pedagogos modernos, né? As professoras. A Bíblia diz para usar a varinha da correção. A Bíblia diz que de vez em quando tem que bater no filho. É bíblico isso, viu? Os psicólogos modernos, os pedagogos modernos, aí me perdoem, mas entre a sua filosofia e a bíblica, eu fico com a Bíblia. Dá para contar nos dedos, talvez de uma mão, as vezes que eu bati nos meus filhos. Mas você não pode fazer isso com raiva, há todo um processo, tem que explicar por que está fazendo aquilo. Mas eu dei uns tapinhas nele, não bati com força, senão eu mataria a criança, né? E mandei ele para o quarto. Ele foi chorando, mas não fui eu. Assentei-me de novo ali na sala, de novo toca a campainha. Eu falei, e é hoje? Me levantei, abri a porta do zelador. Ô, seu Roberto, não foi o seu filho que jogou o martelo pela janela. Foi a criança do outro andar. Quando ele disse isso, eu me virei em direção à cozinha e vi o meu martelo onde? Em cima da mesa da cozinha, exatamente onde eu havia deixado. Um outro menino do outro andar pegou um martelo exatamente igual ao meu, que o pai deve ter comprado na mesma lojinha na esquina, e jogou pela janela. O meu filho dizia o quê? A verdade. Eu fui em direção ao quarto, estava meu filho chorando ali. Eu me assentei ao lado dele e disse, filhinho, me perdoe. O papai já descobriu que você falou a verdade. Me perdoe. Por favor, me perdoe. Aí ele chorando me abraçou, me beijou. Eu, obviamente não controlei também as lágrimas, né? Papai, vamos brincar um pouquinho? As crianças perdoam com facilidade, não é? Queridos, muitas vezes eu tive que pedir perdão para os outros. E muitas vezes tive que aprender o que é? Perdoar. Aprender a perdoar e aprender a pedir perdão é uma questão de vida ou morte eterna. Aprenda a perdoar não apenas as pequenas coisas, mas todas as coisas. Certa vez, os discípulos conversando com o Senhor Jesus perguntaram, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Porque havia um costume, na época, o costume era o seguinte, eu deveria perdoar no máximo até 7 vezes. Então, se eu pecasse contra você, você deveria me perdoar uma vez, uma segunda vez, uma terceira, até 7 vezes. Após a 7ª vez, você estaria livre para não me perdoar mais. Então, a questão foi lançada. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes. Aí Jesus disse a frase que todo mundo sabe de cor e salteado. Não diga o quê? 7, mas 70 vezes 7. Obviamente, o Senhor Jesus não estava ensinando que nós devemos perdoar 490 vezes. Estava ensinando que eu devo perdoar quantas vezes forem o quê? Necessárias. E ainda contou a seguinte história, a seguinte parábola. Disse que o homem devia uma fortuna para o rei. E o rei mandou chamar então o camarada. Disse, olha, você me deve uma fortuna. E eu quero que você me pague o mais rapidamente possível. Se você não me pagar, você, a sua esposa e os seus filhos vão me servir para sempre como escravos. E o homem, profundamente arrependido, colocou-se de joelhos, prostrou-se diante do rei e suplicou perdão. E o rei então, comovido com aquela cena, perdoou a dívida daquele camarada, do seu súdito. E o homem foi embora feliz agora. Eu fui perdoado pelo rei, uma fortuna que eu devia, o rei me perdoou. Mas voltando para casa, andando pelas ruas, ele cruza com um amigo que lhe devia uma pequena quantia. E ele procura o amigo e diz, olha, você me deve tanto, e se não pagar hoje, eu vou chamar as autoridades e você vai ser preso. Houve ali uma discussão, e realmente o camarada, mandou chamar as autoridades para prender o amigo que lhe devia uma pequena quantia. Só que o rei ficou sabendo da história, e mandou chamar o homem de novo ali. Mas espera um pouco, você me devia uma fortuna, e eu te perdoei? Você não pôde, perdoar uma pequena dívida que o seu amigo, o seu irmão tinha para com você? Então agora vai você e toda a sua família me servir como escravos para sempre. A interpretação da parábola é clara, não é? O que nós devemos para Deus, queridos, não podemos pagar de forma alguma. Não podemos pagar. E Ele simplesmente o quê? Nos perdoa de graça.
Da mesma forma como nós somos perdoados, nós precisamos aprender a perdoar as pequenas e grandes coisas que cometem contra nós. Por mais que perdoemos, nada será semelhante ao que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Quando eu era seminarista, eu ouvi uma história relatada pelo pastor José Maria Bertolucci. Uma história simples, mas com uma lição profunda. E eu gosto de contar alguns testemunhos, algumas histórias, ilustrações, porque isso ajuda a fixar melhor a verdade na mente. Um tesoureiro começou a defraudar o rei. Começou a roubar o tesouro do rei. Esse tesoureiro era primo irmão do rei. Foram criados juntos, cresceram juntos e, obviamente, tornou-se uma pessoa de confiança do rei. O tesoureiro de uma empresa, de um município, de uma igreja, sempre tem que ser alguém de o quê? De confiança. Uma pessoa estritamente honesta nos mínimos detalhes. Então o rei, confiando no primo irmão, o colocou como tesoureiro de todo o reino. Em determinado momento da sua vida, o tesoureiro, movido pela ganância, pelo egocentrismo, pelo egoísmo, começou, ao contar os impostos, fazer o seguinte: 2 para o rei, 1 para mim. 2 para o rei, 1 para mim. Começou a desviar parte dos impostos para o seu próprio bolso. Os anos se passaram. E agora esse homem verdadeiramente, profundamente arrependido, pensou assim: mas eu não posso enganar o rei, ele é meu amigo, é meu primo, é mais do que isso, é como se fosse meu irmão, nós somos criados juntos, e eu sou tratado no palácio como se fosse um príncipe. Como é que eu pude ter feito algo tão terrível contra uma pessoa que me ama, me respeita e confia tanto em mim? E sejamos sinceros, queridos, a traição dói muito mais quando a traição vem de uma pessoa que você ama, não é? Uma pessoa em que você confia toda, né? Deposita toda a sua confiança. Então, aquele tesoureiro profundamente arrependido pegou os livros da contabilidade e começou a fazer as contas ali. Ele queria saber quanto ele havia roubado para devolver. E ficou horas e horas ali fazendo contas. Para sua surpresa e tristeza, ele descobriu que o que ele havia roubado, mesmo que ele trabalhasse o resto da vida, o dia todo, não teria como pagar. Há um ditado popular e verdadeiro: dinheiro que entra fácil, sai fácil. E o homem pensou assim: mas não é possível, eu não posso ter consumido uma fortuna como essa. Ao fazer as contas, eu devo ter colocado no mínimo uns 3 dígitos a mais. Refez as contas. Para sua surpresa e tristeza, a conta estava o quê? Correta. Aquele homem triste, arrependido, embaixo da somatória final ali, escreveu a seguinte frase: a minha dívida é muito grande, quem poderá pagá-la? A minha dívida é muito grande, quem poderá pagá-la? E cansado, adormeceu ali. O rei, andando pelos corredores do castelo, não sei se preocupado com a economia, com alguma guerra, o fato é que o rei, andando pelos corredores do castelo, percebeu que as luzes na tesouraria estavam acesas, as lamparinas estavam acesas ali. E o rei entrou e viu seu tesoureiro, o seu primo irmão, ali, não é, debruçado sobre os livros. E o rei pensou: que homem bom, altas horas da madrugada e o homem ainda trabalhando aqui. Então ele foi, não é, acordar o primo. Quando chegou ali perto do primo e viu ali os livros da contabilidade abertos sobre a mesa, o rei, que era um homem culto, um homem inteligente, ao ver os livros e ver ali, não é, as contas, ele descobriu o que estava acontecendo. Descobriu que o tesoureiro o havia o quê? Defraudado. Viu ali as contas, viu aquela soma, não é, astronômica, mas leu também a seguinte frase: a minha dívida é muito grande, quem poderá pagá-la? E percebendo que o seu primo estava arrependido, ele pegou a pena, assinou ali o seu nome e colocou o seu selo, o seu imprimatur ali, o carimbo, o selo real. Saiu dali. Algum tempo depois, o tesoureiro acorda e pensa: eu tive um pesadelo, não é possível, está alguma coisa errada, eu não posso ter roubado tanto.
ele refaz as contas, e as contas estavam o quê? Corretas. Viu a somatória final, e viu a frase que ele mesmo havia escrito: a minha dívida é muito grande, quem poderá pagá-la? Só que ele vê agora o quê? O brasão real, e a assinatura do rei. Quem era a única pessoa que poderia cancelar a dívida? Quem era a única pessoa que poderia assumir o prejuízo? O próprio rei. Ele estava agora o quê? Perdoado. Queridos, há alguns livros no céu. O livro da vida é um deles, o livro das atitudes. No livro da vida estão os nomes de todas as pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor e foram batizadas. No livro memorial estão todas as obras, boas ou más, que você e eu fizemos. Eu penso que nas minhas anotações tem coisa até no rodapé. Fiz tanta coisa ruim na minha vida, que deve ter coisa até no rodapé anotado ali. Só que no final do livro, na minha vida, está escrito assim: a minha dívida é muito grande, quem poderá pagá-la? A minha dívida é muito grande, quem poderá pagá-la? Mas embaixo dessa frase está o brasão real, a cruz de Cristo, e assinada com sangue, Jesus Cristo. A minha dívida, a sua dívida, era grande demais. Quem poderia pagá-la? Somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele o fez por amor a você e por amor a mim. Eu preciso, da mesma forma, ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus e aprender a perdoar. Para aprender a perdoar, eu preciso olhar para a pessoa que está ao meu lado e entender que ela é importante para Deus, que ela tem valor. Eu preciso aprender a amar as pessoas que me cercam, inclusive aprender a amar os meus inimigos. Se eu aprender a amar, naturalmente eu vou aprender o que é? Perdoar. Quantos lares desfeitos, quantas amizades destruídas, quantas igrejas inférteis por falta de perdão. Vamos aprender a perdoar. Vou encerrar dizendo o seguinte: o pastor visitou uma senhora que era casada com um homem alcoólatra. Essa senhora era uma fiel cristã, mas infelizmente ela sofria agressões físicas no lar. Chegava com hematomas no trabalho, com hematomas na igreja, e às vezes as pessoas perguntavam, e ela envergonhada tentava esconder. Não, eu fui abrir ali, o armário, e caiu uma lata de ervilhas no meu rosto. Não, eu tropecei e caí, mas chegou um momento que ela não queria mentir. E chegou um momento que não podia mais esconder a verdade. Ela confessou então: olha, o meu esposo é um homem violento, e algumas vezes eu sofro agressão física. O pastor a visitou. E nota, queridos, qualquer pastor, de qualquer denominação, em sã consciência, ao visitar um membro da igreja, uma pessoa da sua igreja, que está com problemas no matrimônio, o pastor vai dar todos os conselhos imagináveis e possíveis, para ajudar a salvar o casamento. O pastor nunca vai sugerir o quê? Um divórcio. Mas o pastor o fez, porque a mulher corria risco de morte. Era realmente um caso extremo. Mas o fato é que a mulher permanecia com o marido, permanecia com o esposo. Uma bela manhã na igreja, o pastor abre a Bíblia, e quando ele vai começar o sermão, ele olha para aquela senhora e vê a senhora com hematoma no rosto. E o homem fica furioso, o pastor fica furioso, e publicamente repreende aquela senhora. O pastor diz: irmã, não é segredo para ninguém que a senhora é casada com um verdadeiro animal, com um homem que a maltrata, que a agride. Eu mesmo já aconselhei a senhora a pedir o divórcio. A troco do que a senhora continua com esse homem. Note, uma conversa pública. E a mulher então disse: pastor, eu pensei muito no que o senhor me disse. Eu estava uma noite em casa, a casa limpinha, eu estava arrumada, a janta pronta, as crianças arrumadas, já tinham feito a lição de casa, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo limpinho. Preparei o prato predileto do meu esposo, e ele chegou nervoso, chegou bravo, já empurrou as crianças, já chutou o cachorro. Eu tentei conversar com ele, e ele me empurrou, eu caí no chão. Sabe, pastor, quando meu esposo me agrediu, eu caí no chão, eu decidi que não valia mais a pena ficar com aquele homem, não.
E eu me levantei disposta a acabar com o meu casamento, acabar com o meu relacionamento, meu matrimônio. Mas a hora que eu me levantava para reagir, pastor, eu olhei dentro dos olhos do meu esposo, e eu descobri que o homem que eu amava não era aquele. Que o meu esposo estava envolvido por um poder sobrenatural das trevas. Percebi que meu esposo estava tomado por um espírito imundo, estava envolvido e tomado pelo próprio diabo. E eu descobri, pastor, que o meu amor e o meu perdão são os dois últimos elos que ainda unem o meu marido a Deus. Como é que eu poderia quebrá-los? Eu vou repetir. O que a mulher disse, irmãos? Eu descobri, pastor, que o meu amor e o meu perdão são os dois únicos elos que ainda unem o meu esposo a Deus. Como é que eu poderia quebrá-los? Ela descobriu que se ela deixasse de amar e perdoar, o marido estaria perdido para todo o sempre. Entenda uma coisa: Deus ama e perdoa, e quer usar cada um de nós como instrumentos de amor e de perdão. Talvez a única forma de tirar o seu esposo do vício seja o seu amor e o seu perdão. Talvez a única forma de trazer seu filho de volta para casa seja o seu amor e o seu perdão. Talvez a única forma de trazer a pessoa que você ama de volta para o aprisco do Senhor, de volta para a igreja, de volta para os braços de Cristo, seja o seu amor e o seu perdão. Seja um instrumento de amor e de perdão. Que o amor e o perdão transbordem na sua vida. Que o amor e o perdão transbordem no seu lar. Que o seu lar seja um lugar mais iluminado, através da presença de Cristo Jesus na sua própria vida. Que essa igreja seja um lugar onde o amor transborde. Que o seu local de trabalho seja um local onde o amor e o perdão transbordem. Você vai ter sim uma vida melhor hoje, mas acima de tudo a vida eterna. Eu vou terminar o discurso nesse momento, fazendo uma pergunta. Notem bem, vocês que assistem o DVD, e vocês que estão ao vivo aqui na Igreja do Bom Clima, em Votuporanga, eu faço um apelo. Talvez nem todos vocês precisem dessa oração especial. Então notem, se você não faz parte desse grupo, pode ficar sentado, não fique constrangido não. Esse não é um apelo para que todos se levantem, é um apelo para apenas um grupo que está aqui nessa noite. E para você que me ouve agora pelo DVD. Você precisa pedir perdão para alguém. Você pecou contra alguém e precisa pedir perdão e está sem forças para isso. Ou alguém pecou contra você e você ainda não conseguiu perdoar. Entendeu? Alguém pecou contra você, você não consegue perdoar. Ou o contrário, você pecou contra alguém e não consegue pedir perdão. Você descobriu pela palestra de hoje que você precisa aprender a perdoar e precisa aprender a pedir perdão. Se você faz parte de um dos dois grupos, o grupo que precisa aprender a pedir perdão, ou o grupo que precisa aprender a perdoar, e eu penso que muitos fazem parte dos dois grupos. E se você quer uma oração especial, para que Deus nesse momento te dê forças, para você colocar o que foi ensinado hoje em prática. E o discurso é fácil, não é, queridos? É fácil abrir a Bíblia e fazer o discurso. Mas é preciso um poder sobrenatural, dado pela pessoa de Cristo Jesus, para você colocar isso em prática. Você quer receber esse poder agora? Quer aprender a perdoar e a pedir perdão? Se você quer, coloque-se em pé e eu vou orar por você. E você que me ouve agora pelo DVD, se esse é o seu desejo, se essa é a sua decisão, feche também os olhos, incline a fronte e nós vamos orar ao nosso Deus. Amado Pai Celestial, aprendemos pela Tua Palavra que nós precisamos aprender a perdoar. Não apenas as pequenas coisas, mas todas as coisas que porventura cometeram contra a nossa pessoa. Precisamos também aprender a pedir perdão, porque sabemos que perdoar e pedir perdão fazem parte do Teu plano para nos preparar para a vida eterna. Aprender a perdoar e aprender a pedir perdão
são passos indispensáveis para a salvação. A alma que não perdoa, como estudamos na palestra de hoje, a alma que não perdoa, ela também não é perdoada. Então, Senhor, nós queremos dizer com confiança, perdoa-nos da mesma forma como nós temos perdoado, porque nós queremos aprender pelo Teu poder a perdoar as pessoas que nos cercam. Queremos também aprender a pedir perdão, Senhor, para que o nosso lar, o nosso trabalho, a nossa igreja, seja um lugar melhor. Que o amor e o perdão transbordem em cada lar aqui representado. Que o amor e o perdão transbordem em nossa vida. Que o amor e o perdão transbordem de tal forma que as pessoas se sintam atraídas até a pessoa de Cristo Jesus, porque verão em nós verdadeiros cristãos, pessoas que abraçaram a Jesus como Salvador e Senhor, que foram perdoadas, que consequentemente transbordam em amor e em perdão. Toma do Senhor em teus braços de amor, perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor Deus.